Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e demos glória a Deus porque as igrejas e a situação parece que estão a melhorar um pouco e nós agradecemos a Deus e também agradecemos a presença de muita gente que nos está a acompanhar através da internet. Nós celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum e para nós portugueses, nós que temos sangue, viemos de lá e que um pouco por toda a igreja, hoje é o dia 13 de junho, é o dia de Santo António e nós recordamos-lo na liturgia os santos aos domingos não se celebra a liturgia dos santos por causa da ressurreição de Cristo, o grande acontecimento da nossa fé, mas nós como portugueses temos uma palavra de carinho, de amor, de especial com Santo António, este grande santo, o português mais conhecido de todos os tempos. Não houve outro português ao longo da história mais conhecido que Santo António. Portanto, nós damos graças a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua braveza, pela sua entrega total às coisas do reino. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá, e somos uma igreja que foi criada como tantas que há na imigração, a partir do sonho. E como esta semana celebramos o Dia de Portugal, o Dia do Anjo de Portugal, e somos um povo de poetas, como o nosso poeta dizia, o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. E também no trabalho, do sacrifício e sobretudo o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E damos graças a Deus por tudo aquilo que queremos celebrar neste dia. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós os adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa graça, pelo Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós és o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura da profecia de Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Deus: do cimo do cedro frondoso, dos seus ramos mais altos, eu próprio arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel o plantarei, e ele lançará ramos e dará frutos, e tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do campo hão de saber que eu sou o Senhor. Humilho a árvore elevada e levo a árvore modesta. Faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o trigo permite, logo mete a foice, porque lá chegou o tempo da colheita. Jesus dizia ainda: acabemos de comparar o reino de Deus. Em que parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra. Mas depois de semeado, começa a crescer e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram incapazes de entender, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular tudo explicava aos seus discípulos. Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos e irmãs, permitam que eu comece este dia a mencionar o nome dos nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, nestes 41 anos da nossa história. Portanto, como todos sabem, esta igreja foi inaugurada em 1980, no dia de Pentecostes, e já há 2 anos, por causa da pandemia, não podemos celebrar essas datas, com tristeza, mas lembramos. E nestes 2 anos, somos uma paróquia recente e podemos mencionar o nome de toda a gente. Há paróquias que não podem, porque são gerações e gerações de gente que foram fazendo as nossas comunidades. A nossa são 41 anos e em 1981 partiu Alexandrina Correiro. Em 1983, Nelson Beleza. Em 1984, Guilherme de Lima Bravo. Em 1989, Albertino Melo Botelho. Em 1991, Abuim Manuel Tavares. Em 2004, Luís Araújo. Em 2015, Maria de Jesus Raposo Rego. Em 2015 também Maria do Espírito Santo Bentecourt. E lembramos também Vitorino da Ponte. No Evangelho de hoje, eu como disse, nós aos domingos, os santos, a liturgia dos santos não se celebra. É a dominical, porque a ressurreição de Jesus Cristo é o acontecimento mais importante da nossa história. Eu tenho visto alguns vídeos e às vezes os nossos irmãos evangélicos vêm com a história. Está na Bíblia que o dia é o sábado, E há um sacerdote na América Latina que está a fazer um grande trabalho, diálogo com os evangélicos, e diz: quando é que os cristãos celebraram o sábado? Diz no Evangelho que a igreja surgiu no domingo de manhã da ressurreição de Jesus Cristo. Foi ali. E nunca houve na história da igreja um momento algum em que a igreja celebrasse o sábado. Isso é do Antigo Testamento. Jesus, como era judeu, também foi ao sábado à sinagoga. Mas nós às vezes ficamos confusos. Não há momento nenhum na história da igreja em que se celebrasse o sábado. Só no Antigo Testamento. No Antigo Testamento Jesus Cristo ia pôr um ponto final. E depois vieram os evangélicos, então no século XVI, e a Bíblia, está na Bíblia. Mas nunca houve. 1500 anos antes dos evangélicos, ninguém não se tinha posto essa. Era o dia da ressurreição. E nós às vezes, está na Bíblia, pois está, claro que está, mas é no Antigo Testamento. É no Antigo Testamento e nós estamos no Novo. E às vezes ficamos confusos. Hoje, neste 11º domingo do tempo comum, o Evangelho é muito simples. Todos nós entendemos. Não é preciso ir à universidade, nem ter grandes estudos para entender o Evangelho. Jesus hoje fala-nos com uma simplicidade. É um Evangelho cheio de sabedoria, cheio de doçura, cheio de imagens que nós compreendemos bem. O reino de Deus, o reino de Jesus, fala-nos o reino de Deus e usa a imagem da semente. Não usa a imagem das armas, nem da oração. Não, a semente. O reino dos céus é semelhante a uma semente. Uma semente muito simples. E isto quer dizer alguma coisa. Jesus diz que o reino de Deus não é daquelas coisas vistosas, mediáticas, do sucesso humano. Eu há dias via um programa, quando eu tinha paciência de ver a televisão portuguesa,
uma senhora jornalista a dizer a um senhor: a Igreja Católica vai perder muito, porque não ouve os evangélicos, não ouve, e tem que ouvir o que eles querem. E dizia assim um senhor que lá estava: mas olha que em Inglaterra há muitos pastores evangélicos que querem vir para a Igreja Católica. Isso não é assim tão linear, porque o reino dos céus não é de televisões, nem é do que pensam as televisões. O reino dos céus é uma semente. Jesus veio lançar uma semente. O reino vem de modo humilde, manifesta-se nas coisas pequenas, a quem ninguém dá importância. Como um grãozinho deitado à terra, com uma semente de mostarda, que nós nem sabemos muito bem, mas na cultura judaica era o grão mais pequenino, frágil. Se vier uma ave do céu, leva e pronto, ponto final. Tem que ser protegida. Se cair no meio das pedras, como Jesus usou noutra parábola, também não germina depressa, mas não dá fruto nenhum. E é esta sementezinha que Jesus veio lançar, que acontece-lhe tudo, mas é tão humilde, que coloca-se na terra e pode vir a germinar uma grande árvore. E é este reino. O reino é como o próprio Jesus. Nasceu onde ninguém queria nascer, sofreu aquilo que ninguém queria sofrer. A morte de Jesus era a coisa mais humilhante que havia no seu tempo. Ninguém levava castigo maior, morrer na cruz. O reino dos céus é como isto. Jesus lança a semente e a semente cai ou não cai, é ouvida ou não ouvida, e pronto. E portanto não podemos andar à procura do reino dos céus nos grandes acontecimentos. E nós vemos hoje muitos católicos a dizer isto que esta senhora da televisão diz: a Igreja tem que ouvir o mundo, a Igreja tem que ir com o mundo, a Igreja tem que saber o que o mundo pensa. Olha, por exemplo, nesta pandemia, eu não sei, com muita humildade, se os católicos tivessem ouvido na década de 80 e 90 o que disse o nosso querido Papa João Paulo II e o nosso querido Papa Bento XVI sobre as alterações biológicas, talvez nós não sofrêssemos o que estamos a sofrer. Isso é erro científico. Esperemos. Vamos esperar sentadinhos. Vamos esperar muito sentadinhos, porque na década de 80 e na década de 90, nós os mais velhos, os papas falaram disto e ninguém quis ouvir. Gerou-se essa guerra, e são os mesmos. A guerra do conflito da Igreja com a ciência era por causa disto. Mas ninguém quis. A Igreja não sabe, a Igreja está longe da ciência. O reino dos céus é isto. E nós que somos chamados a construir o reino dos céus neste mundo, de cabeça erguida, sem medo, sem vergonha de ser cristãos. É este o reino. Mas Jesus dá ainda outra grande lição neste Evangelho. Nós, filhos do mundo, tão pragmático, tão científico, agora até parece, mas estou a tentar esconder, parece que a ciência não era bem ciência, era mais conveniência. A Igreja sabia disso, todos nós temos que saber disso. Nós vivemos num mundo assim muito pragmático. As asneiras que se disseram de confiança nos últimos 20 anos, nós somos mais velhos, sabemos disto, os jovens aí com 20 anos não sabem nada disto.
as asneiras que se disseram nos últimos 20 anos contra a Igreja Católica. E é o reino. O Senhor diz-nos que nós somos uns coitados. Somos uns coitados. Pensamos que o que nós fazemos, que o que nós pensamos é que está certo. Pensamos que temos todas as seguranças do mundo, que somos senhores do tempo e da história, que somos fortes, resistentes. Vem o primeiro abanão e ponto final. Nós não somos de cá. Nós preparamos o reino definitivo. É chamada a preparar aqui o reino definitivo. Um dia o Senhor diz-nos que chegará o dia da colheita. A colheita vai chegar. Ao dia da sementeira, ao dia de regar a planta, ao dia de proteger a semente, ao dia de proteger as plantas, mas já vai chegar o dia da colheita. E esse dia da colheita é o dia que tu tens que preparar. É o dia que eu tenho que preparar com humildade. É isso que nos diz o Senhor, numa imagem tão simples, tão suave. Nós hoje celebramos Santo António. Santo António alegra-nos, dá-nos entusiasmo. Há assim uma pequena os portugueses, os italianos não querem por nada que Santo António seja de Lisboa, mas nós não nos importamos nada. O que interessa é o espírito de Santo António. Santo António é padre, depois foi em Pádua que ele pregou, mas ele nasceu em Lisboa. Mas o dia de Santo António é sobretudo a forma como ele soube ser semente, como ele soube acolher a palavra de Deus e vivê-la. Há um acontecimento que nós ultimamente não falamos muito, mas quando Santo António era jovem, tinha 17 anos, já estava em Coimbra, porque na igreja de Santa Cruz em Coimbra, não sei se toda a gente conhece a igreja, na Baixa de Coimbra, era o colégio deu depois origem à grande universidade, levou-a lá para o alto, mas foi cá em baixo que ela começou. E Santo António estudou cá em baixo, na junta da igreja de Santa Cruz. E o que hoje é a Câmara, porque na República apanharam tudo, graças a Deus, foi uma maravilha. Tudo o que era em Portugal foi uma grande maravilha, mas nós vamos esquecendo, mesmo os católicos, muitos dos conventos foram transformados em quartéis, e agora estão todos a cair, e pronto, e não há nada de mal. E Santo António estudou, e passaram por lá uns frades que vinham de Itália, uns frades que dirigiam-se para o norte da África, para onde hoje é Marrocos. Era o frade Beraldo, Oto, Pedro, Adjunto, Acúrcio e Vidal. Queriam ser missionários no norte da África, e passado um ano foram martirizados, 1 ano ou 2, e os portugueses foram buscá-los e trouxeram os restos mortais para Coimbra.
E ele, este ano, por exemplo, que é o ano da pandemia, Coimbra está a viver este acontecimento, os mártires de Marrocos. E Santo António ficou tão sensibilizado com aquilo, tão sensibilizado com aquela força daqueles frades, que ele próprio deixa a congregação em que estava, torna-se franciscano e vai substituí-los em Marrocos. Foi para Marrocos. Nós não nos podemos esquecer que Santo António só viveu 36 anos. 36. E a grandeza da sua vida. E em Marrocos adoece. Pouco tempo esteve em Marrocos. Adoeceu e era para voltar a Lisboa. Uma tempestade, não se sabe bem o que é que aconteceu, uma tempestade. Naquela altura haveria invernos bastante rigorosos, ou nevoeiros no Mediterrâneo. Não havia a tecnologia que há hoje, e o barco foi à deriva e foi aportar à Itália. E aí que surge, era aí que Deus cria Santo António. E o interessante, São Francisco de Assis nunca foi sacerdote, porque era um nobre, era rico. O pai tinha-o educado como militar. Ele nunca sentiu qualidades nem força para ser sacerdote. Era um irmão humilde. E é a ida de Santo António, Fernando Bulhões na altura, para a Itália, e ele formado numa das escolas mais importantes da Europa naquela altura, que era a origem da Universidade de Coimbra, e o São Francisco encarrega-o da formação dos sacerdotes da ordem franciscana, e foi ele o encarregado da doutrina, da teologia, da ciência. E sem Santo António, a congregação dos franciscanos, que tanto bem tem feito pelo mundo, não teria sido aquilo que foi. Portanto, como Deus faz as coisas, Deus vai lançando as sementes. Agora, acolhemos ou não acolhemos a semente. Santo António honra-nos porque acolheu a semente. E também uma palavra, esta semana foi uma semana muito importante para nós católicos, deve-nos orgulhar e deve-nos encher de entusiasmo, e sobretudo ouvir esta parábola da semente com força. Esta semana celebrou-se o dia de São José Anchieta. Nós pouco temos ouvido falar de Soma. São José Anchieta foi o primeiro sacerdote que celebrou a primeira Eucaristia, onde hoje é a cidade de São Paulo, no Brasil. Um grande missionário do Brasil, como outros que o seguiram. E até há pessoas que estão aqui, que sabem, que estiveram lá no Brasil, que viveram naquela zona da cidade de São Paulo, que aquela região chama-se Anchieta, porque era o nome de família de São José, que até nasceu nas Canárias, não nasceu do território português. E foi o primeiro que celebrou a primeira Eucaristia em São Paulo. A origem de São Paulo, que foi essa Eucaristia, foi celebrada no dia da festa de São Paulo, a 24 de janeiro, da conversão de São Paulo. E por isso é que São Paulo se chama São Paulo, porque a primeira Eucaristia celebrada, onde é a cidade hoje, São Paulo, foi no dia da conversão de São Paulo. E é interessante que ontem houve lá uma grande manifestação pró-Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, de motos. E uma das coisas que a mim, eu gosto de ver aquilo, é a alegria do povo. A alegria. O povo sente-se cooperante, sente que está a trabalhar para alguma coisa. E os nossos jornais não falam disto. Não mostram aquilo. Aquilo é para esconder. E a gente interroga-se. A gente vê os nossos políticos do Ocidente todos a fazer propostas muito bonitas, muito sérias, mas o povo triste e com medo. Nós, esta pandemia, por exemplo, não sei se passa convosco, eu até dos médicos fiquei com medo. Mas alguns obedeceram à política. Mas é a ciência, é o amor ao próximo ou é a política? Eu fiquei com um bocadinho de dúvidas. Eu fiquei com muitas dúvidas. E uma das coisas do nosso tempo é a tristeza na cara das pessoas.
os jornais a apresentarem grandes soluções, grandes melhorias do mundo, grande coisa, e as pessoas tristes. E ontem em São Paulo, já vem há alguns dias, e é por isso que eu tenho muita alegria de falar disto, a alegria do povo, como nós éramos alegres em Portugal. Nós tivemos movimentos em Portugal de alegria, de entusiasmo. Não temos hoje. Não temos hoje. E é motivo para pensar. Tivemos a respeito de São José Anchieta, depois tivemos o Dia de Portugal. E uma das coisas que a mim me estranha muitas vezes, e gosto de perguntar, é ao povo: vós sabeis desde quando é que é celebrado o Dia de Portugal a 10 de junho? Eu perguntei isto agora no dia 10 de junho aqui na igreja e ninguém sabia. Mas como é? Desde quando é que é celebrado o Dia de Portugal o dia 10 de junho? E nós não sabemos. E é preciso saber. Porque nós não podemos ser ignorantes úteis. Sabeis quanto menos nós sabemos, nós transmitimos as mentiras que querem que nós transmitamos. Chama-se eu ser usado como ignorante útil. E há muitas correntes para aí a usar-nos como ignorantes úteis, e nós temos que ter cuidado com isso. Não sejamos ignorantes úteis. Podemos ser ignorantes úteis por culpa ou sem culpa. Um ignorante útil, pronto. Mas hoje temos correntes que usam as pessoas como ignorantes úteis. Mentiras, falsidades, dadas como verdades, e nós estamos a ser ignorantes sem sabermos, mas úteis àquela mentira. E no tempo que corre é tremendo isto. E o dia 10 de junho é só celebrado desde 1910, o Dia da República. Eles encontraram um motivo, encontraram um poeta para celebrar o Dia de Portugal, Camões. E como Camões é uma figura unânime na história de Portugal, um grande poeta, o maior de nós todos, que escreveu, mas eu conheci professores que nunca estavam de acordo com isso. Porque não faz sentido nenhum no Dia de Portugal celebrarmos a morte de alguém. Então, nós celebramos o Dia de Portugal, a alegria de Portugal, a generosidade de Portugal, no dia da morte de Camões. Houve sempre muita gente a questionar sobre isto. Mas pronto. O interessante é que agora os bisnetos destes que criaram o dia 10 de junho como Dia de Portugal, tropeçaram com um monumento das descobertas em Belém, que é um monumento que foi o Camões que mais falou dos feitos dos portugueses. Como é que os bisnetos a dizerem que queriam derrubar o monumento dos descobrimentos? Então como é? Ou gostas de Camões ou não gostas de Camões? O poeta que mais cantou aquele monumento foi o Camões. E são estas perguntas que nós como povo temos que colocar e interrogarmos-nos. Não quer dizer que aquilo que eu estou, esta segunda parte da minha reflexão, sobretudo neste Dia de Portugal, não quer dizer que eu esteja certo. Não quero. Nem é isso que eu estou a dizer. Eu só estou a dizer, tenho o direito de pôr um ponto de interrogação sobre as coisas. É só isso. E que nos permitam que nós consigamos continuar a pensar. Também celebramos esta semana o dia do Sagrado Coração de Jesus, uma grande festa. Eu ontem fiz uma oração sobre o Sagrado Coração de Jesus e nessa oração pus muitas vezes o Sacré-Cœur de Paris, aquela grande igreja que os franceses construíram ao Sagrado Coração de Jesus, mas podia pôr outras espalhadas pelo mundo. Nós temos um santuário em Portugal, em Póvoa de Varzim, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Penso que é o único em Portugal, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Mas há uma grande catedral no Paquistão, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E a festa do Sagrado Coração de Jesus
para nós ocidentais, o que os católicos franceses têm sofrido. E foram os grandes difusores desta grande difusão pelo mundo. E o que eles têm sofrido nos últimos 200 anos. E estão a sofrer. E nós, como católicos do mundo, temos que agradecer aos franceses o amor, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, à irmã que foi inspirada pelo Sagrado Coração de Jesus, e sobretudo, no meio disto, olharmos para a semente e que ela germine no nosso coração. Mas no mundo de hoje, pensemos que eu tenho a força não ser mais um ignorante útil para espalhar a mentira, as falsidades, os erros históricos, as coisas falsas. Eu tenho contado aqui, e termino já. Há 2 anos fui a Portugal e peguei no livro de história da minha sobrinha. E a primeira página estava escrito: o 25 de Abril mudou os cemitérios do pé das igrejas para os cemitérios. Aquilo é um erro, uma mentira. E eu escrevi à minha sobrinha. A minha sobrinha foi para a escola, o professor ficou muito zangado, chamou a minha cunhada, chamou o meu irmão, e eu fui repreendido pelo meu cunhado, para o meu irmão e a minha cunhada, que não queriam problemas com os professores. Mas como é que alguém ensina às crianças, e não queiram dizer que aquilo que é simples, que aquilo é humildade, que aquilo foi um erro, aquilo é de propósito. Quem mudou os cemitérios do pé das igrejas para onde estão hoje, para fora das aldeias, foi o liberalismo. Foi o Dom Pedro, que veio do Brasil 100 anos antes. Então qual é o objetivo? O objetivo é dizer na cabeça das pessoas que o 25 de Abril não fez tudo. O 25 de Abril fez... Portugal começou a existir no dia 25 de Abril. O 25 de Abril teve coisas boas e coisas más, mas é mentira. E eu calei-me. Nós padres temos que nos calar. Nunca mais peguei no livro de história da minha, porque deve lá haver mais coisas. E nós fazem de nós ignorantes úteis, e vão formando, e nós não paramos, nós não refletimos. Então que saibamos acolher a semente, e sobretudo a semente do porquê. Ser cristão é perguntarmos-nos: o caminho que eu estou a percorrer é o melhor ou há outro melhor? Aquilo que eu estou a fazer é o melhor ou haveria ainda outra coisa melhor? Só assim é que tu serás bom cristão, porque Deus faz-nos a proposta do absoluto, e é para o absoluto que nós caminhamos, e o homem tenta diminuir este absoluto. Então sejamos, que nosso Senhor seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo.
Caríssimos cristãos aqui reunidos no Espírito Santo, oremos com toda a confiança a Deus Pai pela mediação de seu Filho Jesus Cristo, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Pelo Papa que preside a toda a Igreja, pela nossa Conferência Episcopal e pela coragem de todos os bispos e presbitérios, oremos ao Senhor. Pelos cristãos que perderam a fé, pelo povo judeu, vinha que Deus plantou, e pelos crentes de todas as religiões, oremos ao Senhor. Perdoe-nos, Senhor, os nossos pecados. Pela semente lançada à terra por Jesus, pelo crescimento da fé na Igreja de hoje e por todas as missões e missionários, oremos ao Senhor. Por aqueles que perderam a esperança, pelos que foram injustamente condenados e pelos que vivem no exílio longe da pátria, oremos ao Senhor. Pela nossa Assembleia Celebrante, por toda a comunidade paroquial e pelos nossos pais e irmãos que Deus chamou, oremos ao Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados no vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova. Fazei que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.